Olá, boa tarde. Tô dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando, preparando o material aqui, as coisas de desenho aqui perto. Então, enquanto vocês forem chegando, quem puder ter perto um papel, pode ser um bloco, um caderno, uma folha aqui, uma prancheta. E alguma plantinha que tenham por perto pra gente observar. Hoje a gente vai fazer várias práticas, vamos ter uma conversa e também retomar um pouco do que a gente tem feito, assim, para quem vem seguindo, né? Os encontros das quintas aqui, quinzenais, nós fizemos, esse é o nosso 8º encontro. Hoje, que dia é do mês, eu tô até perdida, gente, como todo mundo. Então, estamos aqui nesse 8º encontro do primeiro semestre do Ateliê de Observação Orgânica Especial da Quarentena. Oi, Larissa, tudo bem? Tá dando para escutar bem? Oi, Joyce, boa tarde, tudo bem? Que bom que vocês estão aí, bom saber, bom receber um oizinho. Vocês sabem que eu sou daquele tipo de pessoa do século passado, né? Nascida no século passado, tenho muita dificuldade com lives, porque eu tô aqui falando pra minha própria imagem numa tela de celular. E isso é uma coisa muito louca. Tô muito acostumada a ter relação com o corpo do outro, né? Sinto muita falta de estar junto. E tá sendo um aprendizado. Oi, Ana Catani, oi, Tati, Larissa. Ah, que bom. Tá claro para escutar. A última live, para quem assistiu, foi um dia depois daquele ciclone grande e tava muito ruim a transmissão, ela cortou muito, assim, foi bem frustrante, acho, para quem assistiu. E aqui do meu lado também eu tava o tempo inteiro muito insegura. Oi, querida Ana, muito insegura se vocês estavam conseguindo acompanhar, enfim, mas faz parte, né, desse experimento social que a gente tá vivendo, né, na marra. Oi, Maria da Graça, boa tarde. Então, tô feliz que o som tá bom, som e imagem, checamos aí. Como esses nossos vídeos ficam gravados, e eu sei que tem pessoas que vão chegando depois e passam adiante, eu sempre tomo esses minutos iniciais para localizar o que é isso, né? Oi, Rosane, oi, Janine, tudo bem? Então, me apresentando de novo, né? Para quem já conhece, peço perdão pela repetição. Eu sou Ana Flávia Baldiceroto, sou artista, sou instrutora de artes aqui do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Estamos em confinamento, em quarentena desde o dia 15 de março, então já faz uns bons 4 meses, né? E esse projeto, o Ateliê de Observação Orgânica, ele é um projeto que existe, que eu coordeno no Ateliê Livre desde 2016, portanto esse é o nosso 4º ano de trabalho. E é um projeto que tem um escopo de ativismo... Oi, Marta! De ativismo ambiental na cidade, trabalha com a memória da cidade, com percepção, né, da cidade. Ele foi inspirado por vizinhos muito especiais do Centro Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre. Gosto sempre de nomear, em especial Dona Eva, hoje ela vai ser bem importante. Oi, Ethel, tudo bem? Então, para quem está chegando, estou localizando aqui o projeto, né? E um pouco para que a gente se lembre, eu mesma me lembre ao falar de vocês. Oi, Glaci, oi, Annelise, muito bom. Que a gente está mantendo esse contato e mantendo vivo o Ateliê de Observação Orgânica nesse tempo, né? Nesse longo aí período de cuidado, né? Que a gente está tendo conosco, com o mundo à nossa volta. Oi, Marlies, tudo bem? Que bom. Oi, Júlia. É tão bom ver os nomes aí de vocês chegando, me dá uma coisa boa aqui no coração. Então, eu hoje gostaria de falar para vocês um pouco sobre esse projeto, né? Eu já contei em outras lives, mas eu vou contar um pouquinho sobre um ângulo específico, né? Como é que começou essa vontade de trabalhar com o Ateliê de Observação Orgânica, esse projeto lá no Ateliê Livre. Oi, Jussara, boa tarde. Então, eu contei já em algumas falas que, né, não só nas nossas lives, que
Esse trabalho foi inspirado por Dona Eva, uma senhora que vive na comunidade da Vila Lupicínio Rodrigues, que fica na frente da Praça Lupicínio Rodrigues, entre o Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre e o Ginásio Tesourinha, que são equipamentos municipais de toda essa área, que tem aí uma história não muito bem conhecida por toda a cidade, de urbanização mais ou menos recente, nos anos 70, e que então foi passando por uma transformação grande, com algumas violências, né, de remoção de uma população negra, mais pobre, que morava ali desde o final do século XIX, talvez até antes, uma região pantanosa, próxima do nosso riacho, o Arroio Dilúvio, como hoje ele é conhecido, que depois foi canalizado. Enfim, tem toda uma história ali de vida da cidade, uma memória que não é muito conhecida. E como resultado dessa história, hoje a gente tem essa avenida grande, a Ipiranga, cruzando com a Avenida Érico Veríssimo, numa esquina, onde nós temos o Centro Municipal de Cultura, temos essa praça, e é uma região da cidade, para quem não está nos assistindo de Porto Alegre e não conhece, que fica entre 3 bairros de classe média aqui de Porto Alegre, né? Azenha, Menino Deus, Cidade Baixa, são bairros que se cruzam por ali. No entanto, em função dessa história... Oi, Valderes, que bom que tu tá aqui. Então, em função dessa história da formação da cidade, né, e do processo de gentrificação pelo qual essa área passou, quer dizer, quando a cidade cresceu e esses bairros que eram periféricos se tornaram importantes para a circulação da cidade, a população mais pobre foi empurrada para as margens, né? Parte dessa população formou o que hoje a gente conhece como o bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, e em função de uma luta, né, muito forte de algumas famílias, algumas pessoas que moravam ali desde muito tempo, no meio aqui em especial a Angélica, que é uma líder comunitária, uma mulher forte, guerreira, que moradora, fez parte, né, foi uma líder no movimento de luta pela manutenção da sua vida, da sua comunidade, das famílias ali no bairro. A gente tem ainda, então, no entorno do centro municipal, alguns núcleos remanescentes dessa origem do bairro. Chamava Ilhota, né? Depois o bairro foi renomeado e tal, se modificou e houve toda essa transformação. Hoje o que a gente tem... Oi, Adriana, tudo bem? Coordenação, que legal. Legal ter vocês aqui hoje também. Então, hoje nessa aula especial, estou contando justamente sobre a história da formação ali do geopolítica, né, do Centro Municipal de Cultura, para contar um pouco onde nasceu esse projeto do Ateliê de Observação Orgânica. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, no ateliê, há muitos anos atrás, uma das características que me surpreendeu foi justamente essa mistura, assim, de populações com características diferentes e o diferente grau de envolvimento, de participação dessas comunidades nas nossas aulas do Ateliê Livre da Prefeitura. Então, o projeto nasce um pouco dessa vontade de conhecer mais esses vizinhos que não acessavam as aulas, que não vinha muito a população de classe média, mas essa desigualdade social, né, que é tão marcante no Brasil e que hoje está tão mais explícita, né, em função da crise, da pandemia, ela já se fazia presente na maneira como quem acessava os cursos de arte eram as populações de classe média da cidade, não nossos vizinhos bem próximos, que eram remanescentes dessas comunidades lá do século XIX. Eu comecei a fazer caminhadas pelo bairro, junto com meus alunos, alguns anos atrás, para conhecer quem eram os nossos vizinhos, para saber onde eles moravam, o que eles faziam. E o encontro mais bonito, mais surpreendente, talvez, né, entre vários, na conversas com a dona Angélica, por exemplo, que eu já mencionei, uma pessoa em especial se transformou numa musa inspiradora, numa mestra, foi a Dona Eva. Dona Eva, então, hoje deve ter... Tá na casa dos 70 anos, ela tem uma idade assim definida, uma vitalidade enorme, inclusive estive falando com ela há pouco, acho que ela não vai estar nos assistindo, porque a Dona Eva não é do Facebook, ela não participa de redes sociais, né? A vida dela é muito voltada para a terra, moradora, nossa vizinha do Centro Municipal de Cultura há muitas décadas, desde antes do processo de urbanização, então ela conta muitas histórias incríveis de como
ela testemunhou essa passagem de uma região que era um alagado, um pântano, uma vila, numa praça, na construção das casas. Foi todo um processo com o envolvimento de várias esferas do poder público, da universidade, desde o setor jurídico, cultural, educativo, de habitação. Foi preciso um grande movimento, resultado de décadas de luta para que acontecesse essa urbanização dessa área, com a manutenção das famílias ali. A Dona Eva conhece tudo isso. E a Dona Eva é uma pessoa que vem do interior do Rio Grande do Sul, cresceu na terra, cresceu vendo os pais plantarem, e ela, então, trouxe esse hábito, essa cultura de relação com a terra para a sua vida na cidade. E mesmo tendo uma casa pequena que quase não tem pátio, ela adotou a praça espontaneamente como um local de plantio. A Praça Lupicínio Rodrigues, então, foi onde eu conheci a Dona Eva plantando. Dona Eva planta, cuida da praça há muitos anos, ela planta ervas medicinais, ela planta comida, ela planta árvores frutíferas, e é uma pessoa incrível, porque todas as coisas que ela planta foram derrubadas várias vezes, seja por vandalismo mesmo, por alguém que vai lá e arranca, seja pelo próprio setor aí de cuidado de praças da cidade, que não vê que ela tá plantando, não reconhece os canteiros e passa a roçadeira e tira tudo. E a Dona Eva não se deixa abater, ela volta e planta tudo de novo, e não só faz isso, como ela volta e fica esperando chegarem as pessoas que possam querer vandalizar os seus canteiros, ou que possam fazer qualquer coisa, para conversar e para botar a mão na cintura e dizer: não, mas isso aqui eu tô plantando, isso aqui é bom, isso aqui é de comer, eu tô cuidando da praça, vocês vão me ajudar, vocês não vão derrubar. E então a Dona Eva foi super inspiradora nessas caminhadas, porque sabe quando a gente tá andando por um lugar da cidade que tá, assim, um pouco menos cuidado, que tem lixo na rua, que a gente sente que tem uma certa ausência, e daqui a pouco a gente se depara com um canto de uma praça que fica claro que tem alguém cuidando, porque tem afeto e porque o afeto deixa um rastro. É isso que a Dona Eva faz na Praça Lupicínio Rodrigues, até onde os braços dela alcançam, e os vizinhos também, outros vizinhos que vieram a se juntar a ela com o tempo, né? Nesse cuidado, com muito pouco, muito improvisado, de plantar, de trazer mudinhas de todo dia ir pra praça, de cuidar para que a formiga não ataque, de trocar as plantas quando as plantas morrem, plantar tudo de novo. Então, Dona Eva tem essa força de vida e essa conexão, e ela foi muito inspiradora no momento que a gente estava, assim, tomando consciência, eu acho, como coletivo, da importância de rever as nossas relações dentro da cidade e no próprio meio artístico com a esfera da memória da cidade, com o nosso entendimento de qual é a função da arte nesse momento de crise ecológica, né? Crise do humano sobre o planeta, em função do desgaste que a gente gerou. Então esse projeto, ele nasce desse enlace de muitas camadas, e o ato de desenhar e observar que a gente tem feito juntos, né? Ele aqui acontece como várias coisas. A gente não tá desenhando só para ter o prazer de desenhar, que é uma coisa deliciosa, né? De ter o prazer de aprender a ver, que é muito gostoso quando a gente se dá conta que o desenho é uma construção muito sofisticada, assim, do nosso corpo, mente, espírito, né? É um processo de percepção extremamente, assim, sofisticado mesmo e prazeroso. A gente está fazendo tudo isso, mas com uma intenção sempre, que é essa intenção de reconexão. Reconexão com a natureza, com o nosso corpo, com a nossa cidade, com as nossas memórias. Então, eu trago tudo isso hoje, no 8º encontro dessa série, porque a gente está um pouco recapitulando, e essa aula eu preparei com muito carinho, um pouco para a gente revisitar o trajeto que fizemos quando começamos esses encontros, acho que foi em abril, o primeiro, nessa adaptação do ateliê de observação orgânica para o formato de lives, né? Então hoje é um pouco uma retomada para poder também relançar esse projeto para o 2º semestre, em função da perspectiva que a gente tem de, sim, ficar mais algum tempo ainda em casa, se protegendo e protegendo todo mundo. Então, gente, eu lancei uma pergunta, como sempre, né? Eu trago uma pergunta que tem muito a ver com uma das primeiras coisas que eu comecei a observar no período lá do início desse projeto, que são essas plantas que crescem espontaneamente na rua, nas calçadas, no meio-fio, no meio do asfalto, em situações muito inóspitas, num território, num terreno muito arenoso, às vezes muito seco, que não tem adubação, que não tem cuidado, que aqui no sul recebem muitas vezes o nome de inso, né?
Eu sei que em outros lugares do Brasil a palavra inso não é tão usada, mas aqui, inso, tirar inso do canteiro, eu acho que é uma palavra que muita gente conhece. Se vocês puderem responder aí, quem usa essa palavra já faz parte da pesquisa, né? Quando surge essa planta que não foi plantada, não foi cultivada pela mão de alguém, não foi semeada por um ser humano, em geral ela surge num lugar, vou botar entre aspas aqui, não desejado. A gente vai falar já em seguida sobre essa ideia de não desejado. Chama de inso, né? Tem gente que chama de erva daninha, que também já é um nome, né, super preconceituoso com essas plantas. A gente já vai falar um pouco sobre essa ideia, como é que se construiu essa ideia de que algumas plantas são daninhas, são más, são inso. Né? O inso vem da ideia de que a planta cresce muito rápida. Ironita, chama de inso também, ironita, inso, a Márcia também diz que chama de inso. Então, inso, erva daninha, mais para São Paulo o pessoal chama de mato, né? Isso que cresce espontaneamente, são os matos, não são as plantas que são dignas de nome, que a gente sabe a espécie, é o mato. Essa que cresce rápido, é uma planta muito forte, muito resistente, porque ela ervas resistentes, né? Não precisam de muita água, elas crescem em solos muitas vezes estão empobrecidos, que não tem quase nutriente, então elas têm muitas habilidades, na verdade, essas plantas são muito fortes. E eu comecei a observar lá, então, por 2013, nesses passeios, conhecendo os cultivos da Dona Eva, da Praça Lupicínio Rodrigues e dos outros vizinhos que também plantam por ali, observar os insos. Ana Catani, capoeira. A Larissa diz, meu tio diz que a hortelã é inso. Dependendo do lugar, né? Uma planta vai receber o nome de inso, se ela tá bem adaptada para aquele lugar e ela cresce muito rápido, mais rápido que as outras e toma conta, ela insa, né? Quem é que disse que quase tudo é punk? É isso aí. Não tô conseguindo ler tilacino. É quase tudo punk. Punk, né, para quem não sabe, é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. Plantas indicadoras. Então, bom, legal, vocês já estão trazendo os termos que eu queria trazer pra gente, né, ampliar o nosso olhar sobre o inso, o mato, a erva daninha, que é essa ideia de que quem nomeia dessa forma é um olhar do colonizador que chega na Terra e ele vai decidir o que é desejável para o ser humano. Olha, em termos, né, vamos pensar da agricultura tradicional, com monocultura, tem plantas, né, que começam a competir com aquilo que o ser humano quer cultivar, como, por exemplo, é bem conhecida na lavoura de soja, que, né, é uma dos carros-chefes aqui do Sul, no agronegócio. A lavoura de soja, ela usa muito herbicida, pesticida, porque a beldroega, que é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, a gente sabe que ela tem várias qualidades, mas ela é uma planta muito resistente, ela compete. Então, para controlar o crescimento da beldroega e permitir que a soja cresça, né, tranquila, sozinha, ali dominando o campinho, começa a se usar agrotóxico. Então começa já um desequilíbrio. E agora o que a gente pensa é o seguinte, é essa relação com a natureza, né, com a natureza como algo que não sou eu, como se fosse algo separado de mim, que faz com que o ser humano, então, ache que ele pode decidir que algumas plantas são daninhas, são do mal, e que algumas plantas são isso e que não, então, tem que ser controladas, eliminadas e retiradas. E se vocês repararem, tem por tudo, né, esse tipo de planta. Então, quando esse projeto começou, uma das primeiras coisas que eu prestei muita atenção e desenhei e convidei os alunos e participantes do ateliê a observar eram justamente essas plantas, né? Por quê? Porque, primeiro que existiam muitas ali no entorno, né, do ateliê, porque a praça Lupicínio tem um solo super arenoso, é um aterro, né, era uma região pantanosa, ela foi aterrada com muita areia, então não é um solo assim super rico, então cresce muita planta dessa família, né, com plantas espontâneas. E eu identifiquei na Dona Eva uma mestra com força de inso, né, porque as histórias que ela foi me contando sobre a relação dela com essa praça e com o desejo, né, que ela, um desejo do qual ela não arreda pé, de cuidar, de plantar, e de afirmar o direito dela de cidadã, de cuidar daquele pedaço de terra, a despeito disso ser algo que está regulamentado pela lei ou não, era algo incrível, né? Como
o inso, ele não pergunta se pode crescer aqui ou não pode, se pode crescer na argamassa, no muro, no canteiro, se ele vai estragar, ele cresce, a vida que vem, né? Então eu comecei a observar como essa força de vida que vem a despeito das condições adversas, áridas, né? Então acho que é um bom momento para a gente retomar essas plantas, porque a gente está vivendo, eu acho, aquela tomada de fôlego, né? Para o segundo tempo da quarentena, do confinamento, e precisamos de força de inso, de força de resistência. Então eu trouxe para vocês hoje uma planta, que eu não sei quem conhece, vamos ver, eu vou tentar mostrar aqui, vou secar aqui a raiz dela, que eu colhi aqui da frente da minha casa. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Quem conhece essa plantinha aqui, ó, ela é mais ou menos assim. Vou botar um fundo branco aqui pra ficar mais fácil de enxergar. Estão vendo? As folhinhas dela. Ela fica bem maior que isso, ela tem uma florzinha também, que ela dá uma flor amarela, de mais ou menos 1 centímetro. É uma punk, ela é uma planta alimentícia não convencional. Depois, quem quiser saber mais, gente, sobre essas coisas, eu vou botar links na descrição do vídeo, tá? Quando eu publicar, vou botar link de referência bibliográfica. Existe um guia maravilhoso sobre as punks brasileiras. Ó, alguém disse dente de leão, parece radite, parece. Parece dente de leão, parece radite, parece língua de vaca, mas não é nenhuma delas. É porque muitas são parecidas. Esse é um desafio que os matinhos, né, nos oferecem. Não sei se é Dandelion, conhece, né? Ela é muito comum, gente, aqui no sul, em especial, parecida com a serralha também, mas não é. Ela parece uma rúcula também. Gente, todo mundo chegou perto, eu também achava tudo isso até que eu fui apresentada para esta plantinha pela Mônica Meira, que é uma pessoa muito especial, acho que ela não tá aqui hoje, mas que é a madrinha da nosso experimento de horta no Centro Municipal de Cultura. E muita gente come ela como rúcula. O nome oficial dela é crepe japônico, porque ele foi identificado pela primeira vez na Ásia, no Japão. É uma planta comestível, dá uma saladinha super gostosa, ela é um pouquinho, levemente amarga, mas tem um gostinho meio de alface. A florzinha dela também é comestível, agora ela tá sem flor e ela é muito presente aqui no nosso inverno. Ela gosta dessa umidade, a gente tá tendo bastante chuva, umidade, frio, então ela fica muito, muito presente. Então, hoje, a aula é em homenagem ao crepe japônico, em homenagem à força do inso, em homenagem à Dona Eva. E a ideia, então, da gente agora é retomar um pouco o caminho que a gente fez de desenho desde a primeira live do semestre, lá em abril. Para quem está entrando no trem agora poder um pouco se atualizar, e também porque eu estou aqui me preparando para um segundo semestre com conteúdos e abordagens novas em relação ao que a gente viu até agora. Então, mas antes da gente começar, gente, eu queria trazer só mais 2 referências que são bem importantes para essa concepção de trabalho que a gente está exercitando e a maneira como a gente está pensando no ateliê de observação orgânica, a nossa relação com as plantas e a nossa relação com o desenho, né? E essas referências são de 2 pensadores brasileiros indígenas, né? Talvez vocês tenham ouvido falar, porque que bom, né? Estão sendo bem mais escutados agora, as vozes dos povos originários. Então, eu queria trazer para vocês a referência da Queda do Céu, do Davi Copenaua, Xamã Yanomami, de Roraima. Vou botar no link da descrição do vídeo a bibliografia e também um vídeo muito especial que eu assisti recentemente de uma aula dele na Universidade de Brasília, né? É um trabalho muito bonito de escuta em parceria com antropólogos, um antropólogo francês, né, o Bruce Albert, e antropólogos brasileiros que, em conversas com o Davi Copenaua ao longo de muito tempo, foram tramando essa parceria de passagem da palavra que na sabedoria indígena, na cosmovisão indígena, ela se passa oralmente, ela não é para ser escrita, né? Mas para que ela fosse publicada em livro, para que a gente pudesse ser instruído sobre essa visão. Então é um livro que é grande e é para ser saboreado e talvez precisasse estar na bibliografia de todas as escolas brasileiras, né? Como algo fundamental para ser lido, para a gente entender
algo que o Ailton Krenak, que é então outra liderança indígena, intelectual indígena que eu gostaria de trazer, que é da aldeia Krenak, do Rio Doce, de Minas, né? Ele tem sido uma voz muito importante no Brasil, inclusive publicou recentemente um livro pela Companhia das Letras, nessa série de estudos sobre a pandemia, que chama O Futuro Não Está à Venda, me parece, que é um escrito rápido, um ensaio que faz uma reflexão muito bonita sobre justamente isso que está na base do nosso ateliê de observação orgânica, que é pensar essa noção de humanidade que fundamenta a maneira como a gente pensa tudo, a si mesmo, as plantas, os bichos, o que a gente consome, a nossa casa, a nossa cidade e a própria arte, né? Repensar, recolocar isso sob um outro prisma. E aqui eu acho importante talvez trazer a própria palavra. Vou trazer do Ailton uma leitura que eu acho que pode nos ajudar a começar a desenhar numa certa moldura, né? E ele diz assim: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto o lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade, como se fossem separados. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza, tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós somos natureza. A planta é natureza. Então, eu trago isso, que é algo tão simples, mas que parece que a gente precisa repetir muitas vezes, porque essa distorção, né, essa separação está tão internalizada que a gente, até quando vai desenhar, pensa, eu aqui, ser humano, eu vou desenhar a planta, ela, a planta, esse outro ente. E o desenho, né, mesmo na tradição ocidental, na tradição do desenho botânico, ligado à ciência, ele muitas vezes está ligado com essa ideia de uma apreensão, de uma dominação pelo intelecto humano desse mundo natural. E eu queria convidar vocês, e tenho convidado em todas as lives de diferentes maneiras, a gente fazer do desenho um outro tipo de prática, um exercício de conexão com a vida da qual eu sou parte. Eu poder olhar para a crepe japônica como uma irmã, um parente, né? Como diz o Krenak e o Davi Copenaua, tudo é família na cosmovisão indígena. Uma pedra da minha família, a montanha da minha família, a árvore que tem na frente da minha casa é minha mãe, o abacateiro é meu pai, que está aqui nos fundos, né? Então, o convite, quando a gente tem as nossas aulas de desenho, sim, Daniel Cabeleiro, o projeto Cerrado Infinito, as referências na arte, né, para a Glaci que trouxe, agora que eu li aqui nos comentários, a gente tem muitos artistas trabalhando nessa direção, né? Nosso projeto é um projeto que faz parte de uma, graças a Deus, enorme família de projetos da área das artes, mas também de muitas áreas afins. Muitos projetos são multidisciplinares, com biólogos, ecólogos, antropólogos, sociólogos, ecologistas, ativistas ambientais. O nosso projeto tem essa natureza colaborativa. A gente tem o projeto do Daniel Cabaleiro, que é muito forte nessa direção. O Jorge Mena Barreto é uma referência super importante no Brasil. O trabalho Restauro, que ele fez na Bienal, é uma referência nessa área. E assim, tem muitos outros artistas aí que a gente pode nomear. Então, legal que tu trouxe essa referência, Glaci, porque sim, faz parte dessa família de pensamento, né? A gente agora parar para desenhar o crepe japônico com essa intenção de se relacionar, né? Então, nós começamos, gente, quando começamos nossas práticas de ateliê, de observação orgânica na quarentena, com um convite ao qual eu vou retornar hoje. Daqui a pouco eu vou virar minha câmera aqui pro meu papel. Vocês estão vendo que eu tô olhando para baixo, que eu tô preparando aqui para poder... eu tô com equipamento hoje que vai ser mais fácil de vocês me observarem desenhando. Vai ficar mais perto, eu acho. A gente começou fazendo uma prática que é muito comum no ensino de desenho, que é de desenho cego. E o desenho cego, pra gente retomar rapidamente, ele é cego no sentido de que eu não olho para o desenho, ele não é cego para a planta, né? O crepe japônico. Eu vou, ao contrário, eu vou olhar muito intensamente para essa planta e com muito cuidado e com uma intenção de me relacionar com muita intimidade com ela. E para isso, a gente não olha para o desenho. Por isso que o desenho é cego. Então,
eu me posiciono, vou baixar um pouco aqui a câmera, tá? Vocês vão ouvir minha voz e vão começar a ver a planta aqui. Deixa eu me colocar aqui. Então, eu tô me posicionando, gente, de uma maneira que a planta está na minha frente, aqui ela tá no meu ângulo de visão, e a área que eu vou desenhar, ela vai estar mais pro lado. Então, ela vai estar, no meu caso, à minha direita, porque eu sou destra, quem é canhoto vai botar a planta mais alinhada com a frente do seu rosto e a área de desenho mais para sua esquerda. E aí, a grande chave do desenho cego, que é o que a gente vai começar fazendo e depois nós vamos expandir, é a seguinte. Eu vou pegar com uma caneta... Vou pegar uma caneta verde, tá? Para depois vocês verem. O desenho cego, ele é um exercício de sincronização do meu olhar com o movimento da minha mão. Ele é um exercício de atenção, de meditação. Então, ele pode ser feito de uma maneira descuidada, e tudo bem, a gente faz. Muita gente faz ele muito rapidamente, mas eu gosto de fazer ele com muito, muito, muito cuidado. E vocês vão ver, quem nunca fez, o que acontece quando a gente tem esse cuidado ao fazer o desenho cego com toda a preparação, né? E essa preparação inclui que primeiro, antes de pegar o meu lápis, minha caneta na mão, pode ser lápis, pode ser caneta, eu deixo ela aqui paradinha e eu vou me dedicar a olhar para esse objeto de observação, esse elemento de observação, que hoje, no meu caso, é um crepe japônico. Vocês podem pegar qualquer plantinha que tenham por perto, pode ser até uma folha de rúcula, de alface, uma couve, alguma coisa aí na cozinha, um tomate, uma fruta. Qualquer coisa que vocês tenham por perto, né? Qualquer vegetal. E eu vou me aquietar a rapidez da minha mente, focar a minha atenção, vou colocar a minha intenção de realmente olhar. E aqui eu tô olhando para as raízes, e vocês estão vendo que eu tô usando a ponta do meu dedo, não é à toa. É porque antes de desenhar, ajuda o nosso cérebro a reconhecer, a se sensibilizar para o que eu estou olhando, percorrer com a ponta do dedo, não preciso tocar, mas posso passar perto, os contornos, as linhas de contorno dessa planta, desse elemento visual, desse ser vivo que a gente está querendo conhecer. E aqui a gente está falando disso, de desenho como uma forma de conhecimento, de relação. Então, eu primeiro queria encorajar vocês a fazerem isso, a olharem muito lentamente, percorrerem lentamente o dedo, percebendo as pequenas variações, percebendo que na nossa cabeça uma folha verde tem um certo clichê mental, um estereótipo que a gente costuma associar com ela, mas a folha real, a flor, a fruta que está na minha frente agora, ela é única. Ela tem os seus acidentes, as suas falhas, ela tem pequenas rachaduras, amassadinhos, as suas nervuras, as suas assimetrias, embora quase toda planta seja simétrica, ela é como um rosto humano que nunca é perfeitamente simétrico. Então, depois de sentir que eu fiz esse reconhecimento em que visualmente e com o meu tato, né, eu reconheci essa planta, aí sim eu vou pegar o meu elemento riscante na mão. Vou pegar ele na mão e eu vou escolher com o meu olhar um ponto do contorno, ou seja, dessa margem externa da planta, pode ser do caule, da folha, pode ser da raiz, embaixo, em cima. Eu vou escolher um ponto que eu quero começar desenhando. E esse ponto, então, eu vou sincronizar com a posição da minha caneta. E vou colocar, no meu caso, eu tô escolhendo esse ponto aqui, que é o ponto de separação entre a raiz e o início do caule. Para facilitar, eu vou ir de baixo para cima, para vocês poderem acompanhar também. No momento que eu coloco no papel, pouso sobre o papel, não começo a riscar, eu primeiro pouso sobre o papel e conscientizo como se eu estivesse botando um marcador, um alfinete mental nesse ponto. Comecei. E aí, sem olhar para o meu desenho, eu vou começar a percorrer muito lentamente
tipo 1 milímetro por segundo, a geografia desse caule. E aqui é a chave do exercício. A chave do desenho cego, ela não é só ele ser cego, não é só eu não olhar para o papel, não voltar o meu rosto para a direção do desenho. A chave é eu percorrer com a mesma velocidade o olho e a mão. Então, o meu olho vai ter que desacelerar. E a minha mão também. Eu posso sentir a angústia de não estar olhando, achando que está ficando tudo torto. Mas aí eu tento me acalmar e penso assim, não, é só um exercício. É só uma experiência. E o espírito aqui não é eu fazer um desenho que resulte numa planta reconhecível. O meu objetivo aqui é fazer uma prática de atenção, é praticamente uma meditação, em que eu estou conhecendo, reconhecendo, me relacionando com esse crepe, no meu caso, de uma maneira diferente, uma maneira que só o desenho pode me dar, que é muito lenta, é dando toda a minha atenção para ele. Eu não estou preocupada que está passando aqui o carrinho do afiador de facas na rua, nem o barulho da chuva, nem o cachorro, nem alguém que está na cozinha aqui do lado. Eu estou só olhando e sincronizando a velocidade da minha mão e do meu olho. E vocês vão perceber, quando tiverem conseguido estabelecer essa conexão, por isso que está acontecendo comigo agora. Eu não consigo falar rápido. Eu preciso de um intervalo bem grande entre as palavras, porque o meu cérebro não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exercer esse olhar de reconhecimento espacial, de ângulos, curvas, fricções nessa velocidade e usar as palavras ao mesmo tempo. São funções cerebrais que competem uma com a outra. Existe um modo de olhar que é rápido, sintético, nomeia, classifica, é folha, é planta, já entendi, isso é caule, isso é ranhura. Já li, codifica rapidamente a informação, transforma num símbolo. E existe um modo de olhar analítico, espacial, que vai olhar coisa por coisa e que não está preocupado com o nome, com entender o que é. E esse modo, então, é o que a gente está exercitando agora com o desenho cego. Para desenhar a complexidade desse crepe, nessa velocidade, gente, eu estimaria de 25 minutos a 30 na velocidade ideal, que é lenta. Vocês viram que eu estou fazendo de propósito por bastante tempo, porque os nossos condicionamentos sociais são todos pró-aceleração, em todos os âmbitos. Então, esse exercício a gente tende a ter alguma resistência a ele. Ele pode causar uma certa ansiedade em quem é mais agitadão, assim, e mesmo em quem não é, né? Claro que na live a gente não vai ficar meia hora juntos e eu desenhando aqui bem devagar, tá? Eu vou fazer uma folha. Quando eu terminar, a gente vai passar para a próxima prática. Mas eu quero deixar isso assim marcado, relembrar para quem fez as primeiras aulas, que essa prática, ela é muito importante.
não só pelo que ela nos ensina em termos de desenho, mas em termos do que ela pode nos ensinar em termos da nossa subjetividade, da nossa relação com o tempo, da nossa indisponibilidade para ver, para fazer qualquer coisa que não tenha uma utilidade, um produtivismo imediato. Bom, eu aqui concluí um pedaço da folha, dessa primeira área, e já fiquei com vontade de fazer mais, porque quando a gente, vou levantar aqui, quando a gente consegue estabelecer essa conexão nessa frequência, depois que passa a fase da resistência, que é normal, né? A gente tem um pouco de resistência, se torna um exercício muito gostoso. Então, para vocês que não estão falando, né? Experimentem, assim, se deixar mergulhar por essa frequência que se estabelece, que é uma relação de sincronia que tem muita afinidade com práticas meditativas, assim, de origem oriental, inclusive do Zen budismo, porque desenhar dessa forma produz uma mudança de chave no nosso cérebro em algum momento, onde não existe mais a relação sujeito e objeto, não tem mais eu sou o sujeito que está desenhando, estou sujeitando essa planta ao meu olhar. Existe um fenômeno que essa prática feita dessa forma, e aí sim precisa ser muito preciso, né? Essa lentidão, essa sincronia, ela produz uma fissura num modo de operação que é hegemônico na nossa mente, no Ocidente, que separa sujeito e objeto o tempo inteiro. E que está na raiz também dessa separação homem-natureza, que está nessa crítica, né, que o pensamento originário brasileiro, né, seus principais pensadores têm feito, nos apontando aí uma falha de origem na maneira como a gente estrutura toda a sociedade. Então, é um exercício que ele é simples, é singelo, e ele tem a potência de nos fazer experimentar um outro modo de relação. Então, queria encorajar vocês a fazerem esse exercício sempre, né? Ele tem muito a nos ensinar, e nos ensina a desenhar também, o desenho de observação. Depois que eu passo dessa fase e vou desenhar olhando, que é o que a gente vai fazer agora, no segundo momento, olhando também para o desenho, tendo sido assentado sobre essa prática, ele se torna muito mais rico e muito mais interessante. Então agora eu vou passar para a segunda prática que a gente fez nesse trajeto, que foi o desenho semi-cego. Tá? Ele é uma variante do primeiro. A gente só deve passar para ele depois de ter feito várias vezes e ter sentido, né? Isso é algo que a gente sente, cada um vai sentir por si quando que conseguiu estabelecer bem essa frequência e essa sincronia, tá? Então, eu sugiro que vocês só passem para essa segunda etapa, numa observação, quando vocês tiverem se familiarizado muito bem e ficado tranquilos de não olhar para o papel, porque esse exercício que a gente fez agora, que eu fiz para vocês, ele no início, na minha prática com os alunos e comigo mesmo, ele gera uma desacomodação e a gente tende a querer olhar para o papel. E por que é importante conseguir ultrapassar essa resistência e não olhar? Porque quando eu olho para o desenho, mesmo não querendo, eu imediatamente começo a produzir julgamentos e eu vou ver que o desenho saiu distorcido, que eu não casei uma linha com a outra, que está fora de proporção, de escala, seja lá o que for, e a gente começa a julgar e perde essa sintonia fina e essa sincronia entre olho, mão e planta, tá? Então, essa é uma dica. Tentem assentar bem essa prática primeiro para passar para o semi-cego. O semi-cego é muito simples, gente. Ele é exatamente... Mantenha o lápis no papel sem levantar, Alice. É isso aí. Acalmou a alma que estava com essa prática curativa. É isso mesmo. Ela é mesmo. Ela tem essa dimensão também de uma prática que acalma pela desaceleração, né? A gente precisa desacelerar, e aí todas as práticas de meditação, quem faz alguma prática de meditação, sabe que as meditações, o que elas têm em comum, independente da tradição mais ou menos religiosa, o que elas têm em comum é um objeto focal. Elas são práticas de atenção. E a prática da atenção vai assim para um foco que nos ajuda a centrar a nossa consciência nisso, que pode ser a respiração, a chama de uma vela. Então, num certo sentido,
o desenho aqui, a sincronização do tempo lento, de olhar e traçar as linhas, ela tem esse papel de objeto focal e ela produz esse efeito meditativo como um efeito secundário que também é muito gostoso e necessário desses tempos que a gente tá tão angustiado, né? Angustiado mesmo, não é pra menos. Então, gente, vamos passar para a segunda prática. O desenho semicego, a instrução dele é toda igual. Eu começo colocando o meu lápis no papel só quando eu tô pronta. Eu vou baixar aqui a câmera de novo, tá? Pra vocês enxergarem. Chegar mais pertinho. Chegar um pouquinho mais pertinho com a minha cadeira para o campo de visão ficar melhor. Ops. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo antes. Eu até vou continuar aqui com a folha do meio. Só que tem uma diferença. Dessa vez eu posso espiar o papel, tá? Então, eu vou começar primeiro sem olhar. Eu vou começar traçando a segunda folha aqui. Essa segunda folha do meio que tá aqui visível. Vou escolher um ponto para iniciar aqui do caule dela. Só que, ao invés de só olhar para o desenho e não olhar para a folha, aliás, só olhar para a folha, né? Para a planta e não olhar para o desenho, eu posso dar umas espiadas para como é que tá saindo meu desenho quando eu quiser corrigir a rota da linha, ver se uma proporção tá ok. Eu continuo não tirando o lápis do papel, né? Eu tô super centrada na minha folha, indo devagarinho. Mas eu posso dar uma espiada quando eu quiser conferir justamente isso, assim. Ah, tá na altura certa, eu preciso subir um pouquinho mais, tá muito distorcido. Mas é assim, ó, gente, eu vou olhar 90% do tempo para a planta, eu não vou passar a olhar para o desenho, só o desenho. Eu vou olhar para a planta e vou dar umas espiadas. E eu vou também poder, com essas espiadas, exercitar o que vocês já vão ver eu fazer agora. Eu vou terminar aqui o contorno dessa folha. Cheguei aqui. E eu tirei um pouquinho a minha caneta do papel. Ó, aqui tem linhas internas, né? Eu desenhei as linhas externas aqui. E aí eu tenho as nervuras internas. Eu posso, quando eu tô fazendo o semicego, já tirar. Tirar a caneta do papel. Mas sempre olhando muito, numa relação muito íntima, tentando sincronizar. Agora eu já consegui fazer uma planta que tem uma semelhança, né? Uma verossimilhança, ela parece mais com a folha. Vocês perceberam a diferença? Esse é o desenho semicego, que foi a segunda prática que a gente fez. Agora, eu vou acelerar um pouquinho, né? Porque a gente tem mais ou menos 1 hora para ficar junto, para poder fazer essa revisão. Conseguiram fazer? Estão fazendo? Me deem um oizinho aí enquanto eu trago o segundo elemento aqui. Vou trazer uma caneta de outra cor para diferenciar o exercício. Bom, agora, gente, nós vamos fazer a segunda abordagem que a gente fez lá pela terceira aula, se não me engano, que é a abordagem do desenho gestual rápido. Tá? Então, aqui a gente desacelerou, a gente primeiro joga com o tempo, foi bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho, sem olhar, buscou essa sincronização, buscou aquietar as distrações da mente para realmente olhar e conhecer como é que é a folha do crepe japônico, como é que ela se comporta, quais são as ranhuras dela, as curvas, o cheiro, a textura, né? Tudo fica mais agudo quando eu paro para olhar, não é só o contato visual que eu tenho, eu começo a me relacionar de uma forma mais inteira, né? Com a plantinha. No desenho gestual rápido, eu vou me relacionar com ela com velocidade, mas não com menos intensidade de percepção. Eu vou mudar a forma de acesso. E aí a gente conversou um pouco como uma planta, né? Olha só, vamos trazer ela aqui para vocês verem. Aqui tem uma folha bem pequenininha dela que tá recém brotando. E eu acho que é legal olhar para essa e uma já adulta, pra gente perceber
e tentar imaginar o movimento que essa planta fez, essa folha fez para chegar de quando ela era uma semente, um brotinho até aqui, tá? A planta tem um movimento, ela se mexe durante o dia, não só com agentes externos, como o vento, mas ela se mexe por ela mesma, que é um dos mitos que a planta é imóvel só porque ela tem raiz. Não, ela se mexe muito. Ela vai na direção onde tem o sol, a sombra, conforme ela precisa, onde está o alimento. O mais evidente são as flores que abrem e fecham. Mas existe um movimento aqui que para nós é difícil de perceber porque ele é lento, né? Não é um movimento amplo, rápido, como de um animal, né? Grande, um mamífero. Mas existe um movimento e existe um movimento do crescimento dela, que é muito interessante. Quando a gente vai fazer um desenho gestual, a gente vai estar preocupado em perceber e desenhar a partir de uma sintonia com o movimento da planta, o movimento latente. Então, eu vou tentar olhar para a planta procurando sentir qual seria o movimento em mim se eu fosse uma planta. Então, tem que imaginar assim, como é que se eu tivesse, né, se eu pudesse retornar a memória de ser semente, como a gente já foi, né? Uma semente microscópica até se tornar um corpo adulto, pensar na planta, como é que ela ser semente e crescer até ela ser essa forma adulta que a gente tem aqui, que vai ser a saladinha da noite de hoje. No desenho gestual rápido eu vou desenhar não o detalhe da planta, eu vou desenhar esse movimento. Então, como é que a gente faz? Da mesma maneira como fez antes. Primeiro eu vou olhar, vou baixar aqui a câmera, eu vou experimentar, realmente olhar, me sensibilizar para essa relação do meu corpo com o corpo da planta, pensando no movimento dela, do pequenininho até o grande. Ela tem toda uma dança, uma trama que ela faz aqui. E eu vou, de novo, sem tirar a caneta do papel e usar da velocidade para desenhar com essa energia do crescimento. Então, eu vou começar aqui, ela desenhando a força das raízes e a força de crescer dessa planta. A folhinha, a outra folha. Eu tô olhando para ela, eu tô vendo os contornos dela, mas mais do que isso, eu tô vendo a força dela de subir, a dança. Em algum momento ela quase parece uma chama. Foi muito rápido, não sei quantos segundos demorou. Deu para ver que é uma linha contínua e que eu tô preocupada com o movimento dela e não com o detalhamento super preciso que a gente fez na abordagem do desenho cego. O desenho gestual rápido, ele nos ajuda a acessar esse movimento latente que existe em tudo. Tudo tá em movimento até o que tá parado. Até uma pedra, gente. Até uma pedra, para ela virar pedra, ela passou por transformações. Até ela se assentar, até uma montanha tá em transformação numa outra escala de tempo. Então, fazer o desenho gestual rápido, ele tem com essa intenção de eu me sintonizar e me relacionar com o movimento latente em todas as formas de existência que eu puder me relacionar, ele me conecta com um outro nível pulsante da vida nisso que eu tô olhando. E a gente testou isso também. Também é um exercício assim que eu recomendo fazer muitos, tá? Aqui a gente tá fazendo a aula é curta e tal, mas quando a gente tá junto numa tarde inteira de trabalho, por exemplo, no Ateliê Livre, a gente faz no mínimo 15, para começar, né? Porque eles são rápidos, eles são desenhos de 10 segundos, 15 segundos, são muito rápidos. Então eu posso ir para o jardim, eu posso ir observar, daqui da minha janela, por exemplo, eu vejo galhos de várias plantas, eu posso para a cozinha, pegar várias coisas, mudar o ângulo, mudar o jeito. Eu posso desenhar gente, desenhar bicho, eu posso usar essas abordagens para desenhar qualquer coisa. No nosso caso, a gente está focando aqui no universo vegetal, mas vocês podem expandir isso para o que vocês tiverem desejo de desenhar e fazer, pegar um papel barato, pegar qualquer papel, até papel jornal, embrulho de pão, embalagem. O material aqui não é o mais importante, não tem essa necessidade. Para praticar, isso nos ajuda a soltar a mão e colocar o nosso corpo na jogada, né? Pensar que o desenho não é só algo que acontece com a mão e a cabeça e que elas estão desconectadas com o corpo. A gente está inteiro. Então, o desenho gestual rápido, ele é também um desenho de conexão da pulsação da vida, que está fora de mim com a minha pulsação de vida. É sentir o meu coração como é que ele bate, que eu estou respirando, que tem uma força crescendo e que isso tudo se transforma num rastro no papel no momento que eu desenho. Bom,
A gente, depois de fazer o desenho cego, semicego, gestual rápido, a gente foi pensar os espaços que não são a planta. Como é que eu posso desenhar alguma coisa olhando para aquilo que não é ela? Porque nesses dois exercícios iniciais, a gente olhou para a planta. No primeiro, fez toda essa sintonia muito fina, de olho, mão, desacelerou. No segundo, a gente se acelerou com o objetivo de conectar com o nível do movimento latente que existe em tudo que está no mundo. E o terceiro seria, como é que eu vou desenhar uma planta olhando para aquilo que não é ela? Isso também alguém falou que é a aula de arte e filosofia. A gente também falou bastante de filosofia nessa aula, sabe? Regina, eu não sei se tu chegou a assistir, mas eu vou mostrar aqui a planta e pensem para o seguinte. Vou botar a folha branca aqui atrás que facilita. Eu posso desenhar olhando para a margem da folha, né? Dizendo assim, tô desenhando uma folha. Isso é tudo a minha mente que está decidindo, eu estou desenhando uma folha. Então, eu vou olhar para a margem da folha, para as linhas da folha. Mas eu posso dizer para o meu cérebro que eu quero desenhar o espaço branco que existe em torno da folha. Será que isso muda alguma coisa? Vamos pensar? Vamos tentar fazer isso? Olha só, uma maneira legal de fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou preparar meu crepe aqui numa configuração especial, vocês vão olhar. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, né? Então, aqui, gente, eu dobrei ela de propósito para gerar umas ilhas brancas aqui entre as folhas, que fica mais fácil da gente enxergar isso, que em percepção visual é chamado de espaço negativo, né? O espaço negativo é aquilo que o meu olho, o meu cérebro, num dado momento, está elegendo como fundo. Tem a ver com relação figura e fundo, que é uma relação muito importante da gente entender, analisar, pensar sobre ela, né? Tem tudo a ver com essa relação, o que eu elejo como objeto e o que é o não objeto. Então, aqui o meu objeto, né, no primeiro momento, foi a planta. O que não é a planta, o fundo do papel, o branco é o não objeto. Então, é o espaço negativo, assim chamado. Bom, para a gente desenhar e para a gente pensar o mundo e pensar as coisas, é importante poder questionar essa ideia fixa, esse pensamento fixo de que aqui o que tem prioridade, o que existe é só a planta, não. Existe a planta e o espaço negativo. Os dois são positividades. Eu preciso poder olhar para os dois como coisa. Então, é uma inversão mental que a gente faz nesse exercício de desenhar o espaço negativo, que é o seguinte: ao invés de olhar para as margens da planta, eu vou desenhar esse espaço em branco. Posso desenhar ele com a mesma forma, né, de acesso, a mesma forma de abordagem do espaço que eu desenhei a folha no desenho cego. Então, eu vou começar assim. Vou eleger um ponto da margem desse espaço em branco que se formou no encontro dessas duas folhas e seus caules, e eu vou desenhar este espaço, os ângulos que se formam ali dentro. Então, ele começa mais largo aqui, eu vou desenhar, deixa eu ver um lugar onde vocês vão enxergar, aqui, tá? Vou desenhar um pouco por cima com uma linha mais grossa. Vou pegar a caneta mais grossa aqui. Então, eu vou desenhar esse espaço aqui. Então, eu vou começar por esse cantinho aqui que tá bem evidente, ó. Então, isso aqui é uma linha curva. O ângulo que forma no cruzamento entre esses dois caules é uma curva descendente. Aí, eu tenho uma curva suave ascendente. Eu tenho essa curva, continua mais um pouco, ela é interrompida por um triângulo. Por acaso, eu sei que foi uma folha que fez, mas como eu tô nesse momento desenhando o branco, eu não tô pensando em termos de folha. Eu tô pensando só em termos de ângulos, curvas, linhas, porque esse espaço em branco, se eu não o estiver relacionando com o fato de que ele se formou entre duas folhas, ele é uma forma abstrata, uma geometria. Vocês estão vendo? Eu desenhei esse espaço aqui dentro. Eu posso desenhar esse outro espaço aqui. Ele começa perto desse aqui, então, ele tem uma pequena distância aqui, uma outra curva descendente ou ascendente, dependente de como eu fizer. E ele vai subindo, e ele tem aqui um pequeno triângulo,
Aqui ele tem um triângulo pontudo pra lá, uma curva e outra. Eu vou entrar na planta aqui, vou passar aqui por dentro. Tá meio apertado, mas vai dar. Tô desenhando as curvinhas que vão aproximando daqui, ele afasta de novo. Aqui tem quase que um bico de pássaro aqui embaixo. Pronto. Deu pra pegar a ideia, gente? Me digam se tá fazendo sentido, porque essa prática do desenho do espaço negativo, ela também a gente precisa virar uma chavezinha mental, sabe? Um interruptor, assim. São práticas muito de percepção, onde eu tenho que conseguir mudar a chave conceitual e visual com que eu olho para o mundo. Faz sentido? Fez sentido, Ana Catani? Olha, para fazer esse exercício, eu recomendo uma coisa muito legal, que é assim, pegar uma folha, um espaço em branco delimitado, tá? Então, de repente, eleger uma folha e ali fazer um arranjo de plantas que vocês queiram desenhar, várias, que encostem nas margens do papel e que elas se encostem umas nas outras, para quê? Para que esses espaços em branco formem contornos fechados, né? Que eles criem espaços fechados, porque aí eu vou conseguir enxergar mais facilmente e percorrer uma ilha dessas brancas por inteiro, né? Na aula que a gente falou sobre isso, quem puder retornar, não me lembro se ela é a quarta, eu acho que ela é a quarta ou quinta aula, a gente se estendeu um pouquinho mais nos aspectos filosóficos mesmo dessa relação figura e fundo, né, na teoria da percepção. É muito interessante tudo que pode decorrer desse exercício. Na verdade, desses 3 exercícios, né? Eles são exercícios que vão nos ajudar muito a desenhar melhor, no sentido de uma habilidade mesmo de um desenho naturalista, de um desenho de descrição da natureza, porque eles afiam a nossa percepção, mas também eles têm uma capacidade de alargar nossa percepção da complexidade do mundo. Porque, como alguém disse, desenhar é também um ato filosófico, né? Filosofia, né? Quando a gente pensa em filosofia, em visão de mundo, a gente começou falando um pouco sobre a cosmovisão dos povos originários, sobre essa relação humanidade-natureza, tem tudo a ver com como a gente enxerga o mundo, como a gente olha. E o desenho é uma prática de ver, é um aprendizado do olhar. Antes de ser um aprendizado da mão, é uma forma de olhar, né? Então, eu vou para terminar, gente, mostrar umas coisas que a gente fez um pouquinho mais rápido, mas para dar um pouco um gostinho do que eu imagino que a gente possa seguir fazendo junto nos próximos encontros aí da nossa quarentena, que é trabalhar com mancha. A gente fez isso um pouco numa das aulas, e vocês vão ver aqui, eu usei para fazer essas práticas aqui, tá? Eu usei uma canetinha que é aquarelável. Essas canetas aqui existem para vender por aí, depois eu ponho a referência. É uma caneta que é aquarelável, mas a gente poderia ter feito com, deixa eu mostrar para vocês, lápis de cor aquarelável também, que existe bastante aí para vender até nos supermercados, caixinhas de 12 cores, dão super conta do recado, sabe? Essas que tem por aí, de várias marcas escolares, dá para trabalhar com elas. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui com o lápis aquarelável. Eu também vou usar canetinha hidrocor, porque eu gostaria que os nossos encontros fossem, assim, libertários, nesse sentido da gente não achar que precisa ter um material super caro, sofisticado, específico, para poder aproveitar do desenho. Então, eu vou fazer algumas experiências aqui com vários tipos de material que eu tenho perto de mim, anunciando um pouco por onde que a gente pode navegar nos próximos encontros. Vou baixar aqui, tá? Pronto, tô aqui com os nossos materiais. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu acho super bacana, que dá pra fazer com essas canetas, que é trabalhar com a água. Tô vindo com um pincel com água aqui. E como ela solta, não sei o quanto que tá dando pra enxergar aí, porque esse verde é um pouco claro. Vamos fazer aqui no marrom. Olha aqui. Se eu trabalho com um lápis ou uma caneta aquarelável, eu posso trabalhar simplesmente com ela e água depois, para gerar zonas de mancha, trabalhar claro e escuro, fluidez, movimento. Então, eu tô só mostrando que a gente pode ter começado a abordagem do desenho com
um material que seja solúvel em água. Aqui eu vou entrar com um lápis aquarelável para vocês verem. Tô entrando com ele em cima do meu desenho cego aqui numa área, só para vocês verem como esse jogo pode se dar de materiais, essa mistura, né? Ó, não preciso ter uma aquarela muito sofisticada para entrar com água e já soltar a cor aqui, ó. Então, eu posso gerar áreas de mancha depois de já ter desenhado, de ter feito essas diferentes abordagens de desenho. Eu posso começar a brincar, me divertir mesmo, né? Tô com a plantinha ali, posso seguir olhando, mas também, se tiver a fim de inventar, inventa, né? Vamos ser bem livres, porque esse é o território da arte, é o território da experiência, da liberdade. Então, ó, ele escorrega muito bem o lápis aquarelável. Agora, olha só. Esse aqui é um grafite, tá? Também existe grafite aguarelável. Esse aqui é um grafite aquarelável, então eu também posso entrar com ele num território já molhado, para desenhar, para trazer ênfase, escurecer alguma coisa. Ou eu posso, vou fazer aqui um desenho rápido da folhinha pequena, tá? Que eu tô observando aqui do lado. Fazer um desenho mais gestual no seco. Aqui tô fazendo as curvinhas aí do crepe. Vim no seco, trabalhei com o grafite. Como ele é aquarelável, eu consigo entrar com o pincel com água e gerar toda uma mancha. E aí, gente, a gente pode fazer o caminho inverso, né? O caminho inverso, que é começar a trabalhar com água pura, pura, e adicionar um material seco ou material de tinta por cima, né? Então, eu vou começar a fazer isso aqui do lado, vou mostrar pra vocês de novo. Prontos. Aqui, ó. Eu vou olhar pra minha... Tô olhando pro meu crepe japônico aqui do meu lado, deixa eu trazer ela aqui. Tá aqui minha folha. Tô olhando pra essa folha aqui, não sei se vocês estão enxergando. Não estão. Tá aqui, ó. Essa folha aqui. Eu vou vir com o pincel só com água. E eu tô um pouco como se eu tivesse preenchendo a área que essa folha ocupa. Então, eu tô tomando todo o espaço, desde o caule. Tô preenchendo a área com água. Tô umedecendo o papel, não tem cor nenhuma, só uma sujeirinha que sobrou mesmo. E aí, eu posso vir desde com a minha canetinha hidrocor, para quem tem canetinha hidrocor em casa. Olha só. Dá pra se divertir, gente, até com muito pouca coisa. Posso vir com a canetinha, ela na água, ela vai soltando a cor, né? Não é uma cor linda, é um verde meio, assim, meio duro, mas é interessante. E me dá um gostinho do aquarelado, né? Isso foi só molhando o papel e vindo com a canetinha hidrocor no papel molhado. Se eu tiver o lápis de cor por perto, já posso aproveitar e brincar aqui com 2 tons, né? Trazer os tons mais claros em alguns lugares. Brincar aqui com as margens. Posso vir com água de novo. Então, eu gostaria de, nos próximos encontros, além da gente seguir as nossas conversas sobre diferentes tipos de plantas e abordagens, começar a introduzir essa mistura da mancha com a linha e cada vez mais a gente conseguir... Ó, trouxe um outro lápis. A gente conseguir se soltar, né? E inventar essas misturas, tomar coragem, não achar que, eu tenho que saber a técnica correta. A gente vai aprendendo fazendo, né? Isso é muito gostoso. Na jardinagem também a gente aprende fazendo testes e no desenho também. Então, gente... Hoje o chazinho, a salada da noite aqui em casa vai ser com a nossa querida plantinha de hoje, a nossa punk, o crepe japônico. Deixa eu mostrar pra vocês como é que saíram os desenhos aqui, as nossas várias experiências. Ó, temos aqui desde o desenho cego, do início. Vou virar aqui, peraí. Ó, aqui fizemos o desenho cego, semicego, gestual rápido, espaço negativo, aqui. E basicamente, a gente percorrendo esses 3
procedimentos iniciais de desenho e praticando assim com bastante calma, né, com tranquilidade em casa. A gente já vai estar com um bom aquecimento, eu diria assim, né, um bom preparo para evoluir no desenho de observação. E gostaria de saber depois se vocês vão fazer isso em casa. Eu sempre peço, quem puder me mandar fotos, eu fico super feliz de ver, tenho recebido, fico bem contente quando depois das aulas chega alguma fotinho, com algum depoimento. É uma das maneiras que a gente tem de ficar um pouco mais perto, né, já que o formato live é esse, eu fico aqui falando e não sei o que está acontecendo com vocês, que é das coisas que eu mais sinto falta, né. E pra gente encerrar, gente, eu queria ler. Eu queria ler mais um trechinho aqui do livro do Ailton Krenak, de 2017, quando ele escreve sobre essas ideias para adiar o fim do mundo, né? Que na verdade ele conta aqui no livro que foi uma brincadeira, ele não estava querendo fazer um livro de autoajuda para a humanidade, dizendo assim, olha, vamos evitar, era um pouco quase uma ironia. Eu queria ler um trechinho para a gente se lembrar um pouco por que a gente está desenhando, né? E qual é a intenção desse desenho de natureza, além de nos dar esse enorme prazer. Eu estou tentando achar aqui o trecho, gente, no meu Kindle. É uma coisa tão bonita sobre o prazer de viver, né? Sobre a alegria de viver. Só me segurem um pouquinho aí. Então eu vou pegar daqui que eu acho que é por aqui que tá? A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. A gente olha para as punks, né, para os matos, para os índios, a gente está falando disso, né, de reincorporar também essa diversidade numa relação horizontal com tudo que existe. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, no qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. É uma crítica mesmo, né? Aí o próprio Ailton Krenak fala do livro do Schopenhauer. Ele faz a seguinte observação e eu quero deixar ela como um encorajamento para vocês que não tenham lido ainda, para que, né, façam essa busca assim, de compreensão do mundo a partir de um olhar que pra gente que é branco, né, a maioria de nós, não sei quem é que tá aqui, mas estou falando por mim, a gente tem muitas distorções internalizadas e naturalizadas, então essa leitura ela vai ajudando a gente a se despir um pouco dessas roupagens, dessas lentes que ainda dominam o nosso olhar, nossa relação. Então, o Ailton Krenak, falando do livro do David Schopenhauer, diz assim: Schopenhauer ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que essa espécie de fim dos mundos, para a gente que está nessa espécie de fim dos mundos, como é possível que um conjunto de culturas e de povos ainda seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar nesse planeta que compartilhamos de uma maneira tão especial em que tudo ganha sentido. As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. E eu não estou falando do filme Avatar, mas da vida de 20 e tantas mil pessoas, e conheço algumas delas, que habitam o território Yanomami na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse território está sendo assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que já mencionei que não toleram esse tipo de cosmos, o tipo de capacidade imaginativa e de existência que um povo originário como os Yanomamis é capaz de produzir. Nosso tempo é especialista em criar ausências.
do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhado pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isto, estaremos adiando o fim. Queria deixar para vocês, essas palavras são, então, do livro do Ailton Krenak. A minha esperança nos nossos encontros é que a gente esteja cantando, dançando e fruindo da vida e tolerando o prazer de existir, de estar vivo, na reverência a uma folha. O encontro com uma folha como um ser vivo, ele pode ser esse momento de reencantamento do mundo, momento que a gente conta histórias uns para os outros e se lembra, né? Quantas memórias a gente trabalhou aqui ao longo dos encontros, né? Das plantas da nossa história, dos nossos antepassados, dos hortas, dos jardins dos nossos avós, tios. E então espero que a gente possa seguir fazendo essas micro-revoluções nos nossos encontros quinzenais aqui nas lives do Ateliê de Observação Orgânica, próximo daqui a 15 dias. Na semana que vem, para quem não conhece, quiser conhecer, aí na quinta-feira de manhã, não como live, mas como um encontro de Zoom, que é um outro formato muito bacana, porque aí a gente se enxerga e eu posso escutar e ver vocês. A gente tem as rodas do projeto No Coração da Agulha, que é justamente um projeto que lida com narrativa, com memória, através de uma retomada e reinvenção do ato do bordado, né? Um bordado libertário, não o bordado domesticado, né? Ligado assim às práticas domésticas das nossas antigas, talvez, tias, avós, madrinhas, que faziam o bordado como quase um pré-requisito para o casamento, né? Nos fazer os enxovais, mas como uma forma da gente estar junto nesse tempo mais lento também, nesse tempo da fala, no fio da conversa. Então também são todos convidados, são encontros abertos, a gente divulga o link, né, o identificador da reunião, a senha, pelas páginas do Facebook e Instagram do Ateliê Livre e também as minhas pessoais. Então também vou ter muito prazer de encontrar vocês nesse outro projeto. E escrevam, gente, eu fico super, de novo, vou repetir, super feliz quando a gente consegue estender um pouco esse contato frágil que a gente tem na live em alguma conversa privada. Podem me mandar fotos, relatos, depoimentos, perguntas. Eu eventualmente respondo a todo mundo, mesmo que demore uns dias, tá? Muito feliz de estar aqui. Desejo um belo resto de dia, de quinta-feira para vocês. Que a gente possa ter a força do inso, das punks, dessas ervas e plantas tão resistentes, né, com a capacidade de brotar com recursos que for onde for para os próximos dias, semanas, meses, que a gente possa honrar as vidas que estão se perdendo de uma maneira tão estúpida, né, todos os dias, nessa pandemia, vivendo muito bem, muito atento, celebrando a vida e escutando as vozes da floresta, através também dos seus representantes e companheiros mais próximos, que são os povos originários do Brasil. Vamos escutá-los mais, né? Vamos ir atrás de algo aí que pode estar muito errado na maneira como os homens brancos vêm pensando a sua presença no mundo e a sua vida em comunidade. Quem sabe, né? Quem sabe esse ano tão difícil não possa nos ajudar a fazer essa reflexão e tomar algumas decisões diferentes, começar a se mexer de um outro jeito, tá? Beijo enorme em vocês. Mais uma quinta muito especial. Como eu falei para vocês, para as próximas, né? Eu vou trazer mais e mais a presença da água. Nosso inverno aqui no sul tá aguado, tá chovendo quase todos os dias, tá chamando muita água. Não vou chamar de práticas com aquarela, porque não precisa ter aquarela em casa. A gente vai trabalhar com
café com terra, com tintas aí orgânicas produzidas em casa. Quem tiver aquarela pode trazer também. Quem tiver nanquim pode trazer também, têmpera. Enfim, a gente vai diluir qualquer pigmento que puder encontrar, mas vamos começar a nos relacionar com as manchas, com os lodos, com as borras e ver como que isso pode ampliar também a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Beijo, até a próxima. Tchau!